Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula no canal. A aula de hoje, dando continuidade à estatística descritiva, será sobre representação gráfica. A gente vai falar de gráfico de segmentos, gráfico de barras, de setores e do histograma. Na aula anterior a gente falou sobre frequência, frequência relativa, frequência absoluta, comentamos sobre população, amostra, universo estatístico, Então, nessa aula a gente vai ver como a gente representa os dados estatísticos através de gráficos, que é o mais comum, geralmente, no que a gente vê de pesquisa hoje em dia. Tá bom? Então, bora lá para a nossa aula. Então, pessoal, representação gráfica. O que a representação gráfica tem de vantagem em relação ao que a gente já viu? A representação gráfica, ela fornece uma visão de conjunto mais rápida que a observação direta dos dados. Às vezes os dados eles nem vêm tabelados, às vezes os dados vêm em meio textos. E a representação gráfica tem essa vantagem, ela nos mostra de forma mais clara, uma visão mais rápida do que está acontecendo. Por esse motivo, vários meios de comunicação, diariamente, eles oferecem a informação estatística por meio de gráficos. Então, existem vários gráficos. Geralmente, eles usam muito os gráficos de segmentos. Aqui a gente vai ver o gráfico de segmentos, o de barras, os gráficos setoriais e o histograma. Tá? Bom, então vamos começar pelo gráfico de segmento. O que é gráfico de segmento? O nome mesmo já diz, é um gráfico em que a gente vai marcar os pontos e os segmentos ligando esses pontos, tá? Vamos considerar essa tabela abaixo, que mostra a venda de livros em uma livraria no segundo semestre do ano. Então, começou lá a venda, foi tabelando a partir de julho, até dezembro. Então, você tem os meses, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e a quantidade de livros vendidos, que é 350, 300, 400, 400, 450 e 500 livros, tá? Note o seguinte, a gente consegue uma correspondência entre o mês e a quantidade de livros vendidos. Essa correspondência nos permite desenvolver um gráfico mesmo no eixo cartesiano, identificando os pares, julho com 350, agosto com 300, setembro com 400, outubro com 400, novembro com 450 e dezembro com 500. A gente vai tentar obedecer essa ordem e fazer uma ordenação desses dados. Tá? E aí a gente vai ver que a posição de cada segmento vai indicar se houve crescimento ou decrescimento na venda ao longo do tempo. Tá? E a inclinação do gráfico não é muito importante para a gente, mas a inclinação de cada segmento sinaliza o quanto que houve de crescimento ou decrescimento. Tá? Então, no primeiro momento aqui, vamos tentar fazer o gráfico correspondente a essa tabela. Tá? E aí a gente tem esse gráfico, Se vocês observem, no mês de julho aqui, a gente tem julho, aqui 300, Aqui é 300, 350. Então, julho, 350. Agosto, 300, Setembro, 400. O mesmo ocorre em outubro, novembro, 450, dezembro, 500. Então, observem o seguinte, olha. De julho para agosto, essa é a posição do segmento. Ó. Esse é o segmento, Então, essa é a posição. Essa posição do segmento indica que houve decrescimento nas vendas, Essa posição de crescimento do segmento significa que houve acréscimo nas vendas, ou houve crescimento nas vendas. Esse segmento paralelo aqui, ó, ao eixo X, indica que não houve mudança nas vendas, Vendeu o mesmo tanto, Então, houve a mesma quantidade de venda, tá? Então, o gráfico de segmento, na verdade, ele é uma identificação. A gente acaba identificando os pares ordenados, E marcando esses pares, esses pontos, que representam esses pares no eixo cartesiano, a gente faz a ligação com os segmentos. Por isso, o gráfico de segmento. Bem simples.
Então, analisando esse gráfico, olha só, a gente pode observar o seguinte, né? De julho para agosto, as vendas caíram, né? Como eu disse, né? Essa posição aqui vou apagar aqui, essa posição aqui do segmento indica que houve diminuição nas vendas, né? Aqui, certo? De setembro para outubro as vendas permaneceram estáveis, né? Que é esse pedacinho. Não houve mudança nas vendas. O crescimento de agosto para setembro foi maior do que o crescimento de outubro para novembro. Olha, o crescimento de agosto para setembro. De agosto para setembro, olha a inclinação. Tem um ângulo aqui. Vamos chamar de θ. Agora, olha de outubro para novembro. O ângulo vamos chamar de alfa. Note que o ângulo θ ele é maior do que o ângulo alfa, né? Olha como a inclinação é maior. Isso significa que aqui as vendas, o crescimento foi mais rápido do que aqui, né? Que é o que está escrito, né? O crescimento de agosto para setembro foi maior do que o crescimento de outubro para novembro. Outra maneira de ver isso é só observar, né? De agosto para setembro pulou de 300 para 400, né? De agosto para setembro. E se a gente olha de outubro para novembro, pulou de 400 para 450, né? Então, óbvio que aqui o crescimento foi maior. O mês com maior número de vendas desse período foi dezembro, né? É só a gente olhar o ponto que está mais alto, né? Para a gente poder ver o mês de maior venda, é só a gente ver aqui o ponto mais alto, que no caso é esse, né? Que é o de 500. E aí aqui embaixo a gente olha qual mês corresponde, né? Mês de dezembro. No mês de outubro foram vendidos 400 livros, né? Dá para ver diretamente pelo gráfico e também pela tabela. Então esse é o gráfico de segmentos, né? A partir do gráfico a gente consegue várias informações. Bom, utilizando ainda esse mesmo gráfico, né, da venda de livros, vamos responder algumas perguntas. Olha, em que períodos do segundo semestre as vendas subiram? Olha, as vendas subiram de agosto até setembro, né? Então, agosto a setembro, né? De agosto a setembro. E subiram também de outubro até dezembro, né? Então, esses são os períodos de crescimento. Em qual destes dois meses, as vendas foram maiores? Julho ou outubro? Bom, é só a gente olhar o valor correspondente, né? Julho, o valor correspondente está aqui, 350, né? E outubro está aqui, que é o de 400, né? Então, obviamente, o de outubro foi maior. Em que mês do semestre as vendas foram menores, né? Foi exatamente nesse mês que corresponde ao menor ponto aqui do gráfico, né? Que é o mês de agosto. Em que mês foram vendidos 450 livros? Então, basta vir aqui, olhar o 450 está aqui, analisar qual ponto bate no 450. E aí a gente olha o mês aqui embaixo, mês de novembro. Então, através do gráfico, é muito fácil a gente obter as informações que a gente quer, não é verdade? Então, ok. Bom, agora a gente vai falar de uma outra situação, um outro tipo de gráfico que também é muito utilizado nos noticiários, a gente vê bastante, tá? Que é o gráfico de barras. Tá? O que é o gráfico de barras? O gráfico de barras ele é importante porque geralmente ele traz para a gente a frequência relativa de cada valor dos dados, né? De cada variável. Então vamos supor que a partir do desempenho de química de uma escola, demonstrado pelos alunos de uma classe, um professor elaborou a tabela abaixo. Olha, 15% é insuficiente,
25% é regular, 35% é bom e 25% é ótimo. Note, aqui o que a gente tem aqui é a frequência relativa de cada um dos valores da variável desempenho em química, né? Então, através desses valores, a gente consegue produzir um gráfico de barras da seguinte forma. Na verdade, a gente consegue produzir dois. Bom, o primeiro aqui, a gente coloca no eixo X a variável, né, que é desempenho em química. E no eixo Y, a gente coloca a frequência relativa, né? Ou a gente pode fazer um colocando no eixo Y a variável e no eixo X a frequência relativa, né? Fica a critério. Os dois estão corretos. O primeiro, note, a gente tem insuficiente 15%. Né? Então, a gente cresce uma barrinha aqui, ó, uma barrinha fechadinha, até no 15%, até uma altura de 15%. Regular, a gente cresce uma barrinha até o 25%, porque regular era 25%. E assim a gente faz com os outros, né? Tanto para o bom quanto para o ótimo. Então, a barrinha ela cresce na vertical. Por outro lado, o segundo gráfico, se a gente coloca a variável como sendo no eixo Y, a gente cresce as barrinhas na horizontal, né? Sempre com essa mesma porcentagem, até o 15%, ao 25%, e assim a gente vai fazendo com todos, né? Tá bom? Então, é a forma de você construir um gráfico de barras. Vamos fazer um exemplo rápido. Olha, em uma eleição para representante de classe, os candidatos foram Ricardo, Paula e Fausto. Observe que o resultado da votação no gráfico de barras, em questão é especificado os votos das mulheres e dos homens. Então, a gente colocou um gráfico, na verdade, aqui tem dois gráficos em um, né? Que a gente tem a variável candidatos e aqui a gente tem os valores da variável, que são os votos obtidos. Porém, a gente tem dois gráficos. A gente tem o gráfico dos votos obtidos pelos homens, né? Homens e pelas mulheres. Tá? Então, analisando esse gráfico, vamos responder, olha. Quantos alunos votaram? Tá? Então, a primeira coisa é saber quantos alunos votaram. Como cada aluno só pode dar um voto, basta somar, olha. 5 homens mais 3 mulheres mais 8 homens, 12 mulheres, 6 homens, 6 mulheres. Então, note, 5 homens votaram no Ricardo, 3 mulheres votaram no Ricardo, 8 homens votaram no Fausto, 12 mulheres votaram no Fausto, 6 homens votaram em Paula, 6 mulheres votaram em Paula. Então, o total é somar todos esses votos, né? Então, a gente tem 5 mais 3, 8. 8 com 8, 16. 16 com 12, 28. 28 com 6, 34. Com 6, 40 alunos. Então, 40 votos, né? Então, aqui a primeira pergunta aqui. Então, letra A, 40 alunos votaram. Agora, a gente quer saber quantos homens e quantas mulheres. Então, quantos homens? É só somar o correspondente dos homens. Então, 5 com 8, 13. Com 6, 19. Então, 19 mulheres. Quantos homens? O que restaram, né? Se 40 votaram, 19 são mulheres, 21 são homens. A gente pode conferir aqui, olha. Perdão, ao contrário, né? São 19 homens e 21 mulheres. Nessa a gente somou os homens aqui, né? Tá circulado aqui o valor dos homens. Agora soma as mulheres, ó. 3 com 12. 3 com 12, 15. 15 com mais 6, 21. Certinho. Item B. Quantos votos obteve a candidata Paula? Então, a gente vai olhar aqui, olha. A candidata
que é a variável, então é a Paula. Quantos votos? 6 homens e 6 mulheres, então dá 12 votos. Né? Item C. Quantas mulheres votaram em Ricardo? Então, olhando aqui, olha, Ricardo é a variável. Quantas mulheres votaram no Ricardo? 3 mulheres. Bom, por fim, queremos saber aqui no item D qual a porcentagem de votos recebidos por Fausto. Então, primeiramente, a gente tem que saber quantos votos Fausto recebeu. Então, olhando aqui para a variável Fausto, a gente vê que ele recebeu 8 mais 12, 20 votos. 20 votos. Então, ok. Agora a gente tem que ver, então, quantos por cento esses 20 votos representam. Bom, mas isso é simples, porque 40 representa o total, 100%. Então, eu quero saber 20. Representa quantos? Né? Então, fazendo a conta, olha, 40x igual a 20 vezes 100. 20 vezes 100 dá 2.000. Então, cancelando aqui um zero com um zero, o x vale 200 dividido por 4, que é 50. Ou seja, Fausto recebeu 50% dos votos, né? Então, Fausto recebeu 50% dos votos. Ah, professor, aqui estava fácil, porque 20 votos é metade de 40, então é 50%. Beleza. Porém, se a gente estivesse pensando, por exemplo, em 7 votos, por exemplo, né? 7 votos em 40, a gente teria que fazer essa continha, né? 40 é 100, 7 é x. Então, você tem 40x vale 700. Então, x vale 70 dividido por 4. E aí, o x, então, é 70 dividido por 4, dá 1, né? Sobra 2 aqui, então dá... Sobra 3, né? Então, dá 17,5%. Então, essa é a maneira de você encontrar a porcentagem se você sabe o número de votos. O total corresponde a 100%. O valor que você está querendo saber, a porcentagem, representa x. Né? Então, é uma regrinha de 3 aqui para descobrir a porcentagem. Tá bom? Então, esse é o gráfico de barras, viu, pessoal? Que é bastante utilizado também e a gente vê bastante. Bom, um terceiro tipo de gráfico que também a gente utiliza muito, é o gráfico de setores, ou popularmente conhecido como gráfico de pizza, tá? Esse gráfico ele pode ser feito ou pode ser construído considerando tanto a frequência absoluta quanto a frequência relativa, tá? Vamos dar um exemplo rápido e a gente tenta entender melhor a situação. Vamos lá. Em um certo evento, vamos supor que haviam palestras em 3 salas ao mesmo tempo, né? E o número de ouvintes em cada uma das salas, em um determinado dia, foi dado por 300 na sala A, 200 na sala B, 500 na sala C, né? E 500 na sala C, né? E a tabela abaixo, olha, esses dados estão listados. Note, aqui a gente montou a tabela, a gente não precisaria fazer isso, bastaria ter esse enunciado da questão, né? Se a gente tivesse enunciado a questão, a gente conseguiria montar a tabela. Olha. Sala A, 300 pessoas, ou seja, a frequência absoluta de pessoas na sala A foi 300. Então, o que isso representa em porcentagem? Olha, se teve 300 na sala A, 200 na sala B, 500 na sala C, a gente tem 1.000 pessoas no evento. Então, 300 estava na sala A. Então, a sala A tinha 3/10 das pessoas, né, que é 300 dividido pelas 1.000, ou seja, 3/10 das pessoas, ou 30%, né? Só multiplicar por 10 aqui, né? A gente tem 30%. Então, 30% das pessoas estavam na sala A. 200 pessoas estavam na sala B, ou seja, 2 sobre 10 ou 20%. Lembrando que a frequência relativa, pessoal, pode ser dada em fração ou em porcentagem, tá?
E 500 pessoas estavam na sala C. 500 é exatamente metade de 1.000, ou seja, 50%. Tá? Bom, então, pessoal, utilizando esses dados, né, olha, assim, 30% do pessoal na sala A, 20% na sala B, 50% na sala C, a gente vai construir o gráfico de pizza relacionado ao problema, tá? Olha, sala A tem 30% das pessoas, está em roxo aqui. Sala B tem 20% das pessoas, olha, está em amarelinho aqui. Sala C tem 50% das pessoas, olha, está em verde, tá? Ou a gente pode construir o gráfico com a frequência absoluta, olha. 300 pessoas estavam na sala A. 200 pessoas estavam na sala B. 300 pessoas estavam na sala C. Então, a forma de você fazer é utilizando a frequência relativa ou a frequência absoluta. Tá? A pergunta que fica é o seguinte: como determinar esse tamanho desse setor? Por que que esse setor tem exatamente esse tamanho? Né? A gente poderia ter feito o setor assim, falar que aqui é 500, aqui é 300, aqui é 20, né? Mas não, por que que o setor tem exatamente esse tamanho, né? Isso tem a ver com esse ângulo do setor, tá? Esse ângulo do setor é que determina o tamanho do setor. E como que a gente descobre esse ângulo? Já já a gente vai ver, tá? Então, notem, em cada gráfico de setor, o círculo todo indica o total, né? 100% ou, se a gente vai trabalhando com frequência relativa, 100%. Ou o número total de valores, no caso 1.000 ouvintes, né, das palestras. E cada setorzinho indica a ocupação de uma sala. Então, se você estiver considerando frequência relativa, vai representar a porcentagem de pessoas na sala tal, né? Observe também que no gráfico de setores, as porcentagens ela representa a frequência relativa e de cada variável, né? Então, se a gente olhar para um gráfico de setor, a gente diz simplesmente, olha, 30% estão na sala A, né? E aí, a questão do ângulo que eu comentei, para construir o gráfico de pizza, a gente precisa calcular o ângulo correspondente a cada setor. E como é que a gente faz isso? Usando a regra de 3. Basta a gente ter em vista que 100% representa o círculo todo, representa 360 graus. Então, olha, 100% é todo o círculo. Então, 100% é todo o círculo, né? Se eu quero saber 30%, olha, eu quero saber só esse pedacinho. Então, se 100% representa 360 graus, 30 representa x. Eu quero descobrir o valor de x. Então, multiplicando cruzado aqui, né, a regrinha de 3, a gente chega que o x é 108 graus. Então, na abertura, a gente vai fazer uma abertura de 108 graus. Pronto, então, aquele setor do 30% representa uma abertura aqui de 108 graus. Tá? 108 graus. E aí a gente constrói o gráfico a partir disso, tá bom? E assim a gente faz para cada um dos valores. Vamos fazer mais um exemplo. Olha, vamos supor que existe uma menina, né, chamada Luísa, que ela é muito organizada, né? E para mostrar o quanto ela gasta de tempo com as suas atividades, ela fez um gráfico de setores, que a gente deu aqui abaixo, né? Aí a pergunta é, quantas horas por dia Luísa estuda em casa? Olha, estudar em casa está na cor amarela. Então, olha, 15% do dia ela estuda em casa. Ok, mas 15% representa quantas horas? Essa é a pergunta, né? Então, como a gente está considerando todas as horas do dia, a gente tem 24 horas, representa 100%. Certo? Então, x horas, é o que eu quero descobrir, representa 15%. Então, a gente tem que 100 vezes x, né, é igual a 24 vezes 15. 24 vezes 15, isso dá 24 vezes 15, né? Vou fazer aqui. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6.
2 vezes 5, 10 vai 1, 2 vezes 1, 2 com 1, 3. Então, dá 360. Né? Então, quem é o valor de x? 360 dividido por 100, que é 3,6 horas, né? Então, é 3,6 horas, né, do dia. Então, aqui, 3,6 horas do dia. Que porcentagem do dia ela gasta para dormir? Bom, como a gente sabe que o círculo todo representa 100%, a gente tem o que ela gasta para dormir, mais 20%, mais 15%, mais 10%, mais 25%, isso tem que totalizar o 100%, porque a gente está falando do círculo todo. Ó. Somei esse, com esse, com esse, com esse. Então, somado com esse, tem que dar o 100%. Então, a gente descobre o valor de x, que é exatamente 100 menos 20 com 15, 35, com 10, 45, 45 com 25, 70. Então, o x é 30. Então, aqui corresponde a 30%. Tá? Então, ela gasta 30% do dia dormindo. Tá bom? Então, é muito fácil, através do gráfico de setor, você determinar o valor de uma certa variável. Tá bom? Bom, aqui deixar de curiosidade, né, se alguém quiser fazer, é possível a gente fazer ligação dos três gráficos. Tentem, por exemplo, através desse gráfico, construir a tabela de frequência, por exemplo, e a partir dela construir o gráfico, por exemplo, de barras ou de segmentos. Tá? É um exercício bem interessante. Se alguém que gostaria de fazer, fique à vontade. Né? Ok. Bom, a gente viu até agora a frequência absoluta e a frequência relativa. Né? A gente tem um conjunto de dados e a gente consegue determinar a frequência absoluta e a frequência relativa daquele conjunto de dados. Porém, há casos que não é interessante a gente ficar separando as frequências da forma que a gente vem fazendo. Por quê? O número de dados, o número de valores pode ser muito grande. Então, é interessante a gente unir duas ou mais classes em uma só. Né? E aí a gente trabalha com classe, que seria basicamente intervalos. Tá? Então, para isso, a gente tem que trabalhar com a noção de distribuição de frequência, que é um método que a gente agrupa os dados em classes, ou seja, em intervalos, de modo a fornecer, a gente fala apenas o número de elementos em cada classe. Então, por exemplo, a gente fala em altura de pessoas, por exemplo, a gente poderia considerar classes entre 1 metro e 1,15 m, entre 1,15 m e 1,20 m. A gente fala apenas o número de pessoas naquela classe. 2 pessoas têm de 1 metro a 1,5 m. 3 pessoas têm de 1,5 m a 1,35 m. E assim vai. Tá? Bom, e aí uma forma da gente definir essas classes que a gente vai utilizar é uma forma bem simples, que é de usar a amplitude da amostra. O que é a amplitude da amostra? É a diferença entre o maior valor e o menor valor obtido na amostra. Então, a gente vai ter a amostra, né, os nossos dados. A gente vai analisar o maior e o menor valor daquela variável, né, e fazer a diferença. Isso nos dá a amplitude. Por exemplo, se a gente estiver falando de idade de pessoas, tem uma pessoa de 7 anos, uma de 9, uma de 15, uma de 20, uma de 25. Qual que é a amplitude da amostra? É o maior valor, que é 25, menos o menor valor, que é 7. Então, 25 menos 7, 18. Né? Então, a amplitude seria 18. Então, como que a gente vai construir essa tabela de distribuição de frequências dada em classes? Né? A gente vai escolher primeiro o número de classes. Então, a gente vai definir, a gente escolhe, tá? Esse número n, cada um vai escolher o número n de classes que você quer dividir a sua amostra. Né? Quanto menos classe você tiver, menos valores você vai ter em cada classe. Né? Quanto mais você aumenta o intervalo, né? A chance de cair números ali dentro é maior. Então, a primeira coisa que a gente faz é definir esse número n de classes. Né? E aí a gente precisa descobrir agora o tamanho de cada classe. Como é que a gente descobre o tamanho de cada classe? Dividindo a amplitude da amostra por essa quantidade escolhida. Ou seja,
o comprimento de cada intervalo vai ser h igual a amplitude dividido por n. E agora a gente vai fazer intervalos semi-abertos, ou seja, intervalos que estão fechados de um lado e abertos do outro. No nosso caso, serão fechados à esquerda e abertos à direita, com comprimento h, tá? E o último intervalo a gente fecha dos dois lados. Vamos lá. Então, passo a passo. Primeiro, escolhemos o valor n. Primeira coisa que a gente faz é escolher o número n de classes. Quantas classes eu quero ter? Segundo, a gente calcula a amplitude, que é fazer o maior valor menos o menor. Terceiro, a gente calcula a largura, o comprimento de cada classe, que é fazer exatamente h igual a a sobre n. E aí a gente define a classe. Olha, a primeira classe vai ser o menor valor da variável até o menor valor mais h. Então, a gente vai ter um intervalo do tipo 1, 1,5, aberto aqui. Né? A gente vai fazendo esse tipo de intervalo agora. Agora, a gente vai pegar o menor valor mais h. Então, agora a gente pega 1,5 e o menor valor, que é 1, mais 2h. O nosso h, no caso, é meio. Então, vai ter 2. Agora, a gente pega o menor valor mais 2h até o menor valor mais 3h. Então, até 2,5. Note que esse exemplo que eu estou fazendo aqui, a classe tem comprimento 0,5. E assim a gente faz com todos. Então, a késima classe vai ser o menor valor da amostra mais o k menos 1 vezes o h, vírgula, o menor valor da amostra mais k vezes h, aberto aqui na direita, tá? E fechado aqui na esquerda. E aí o último, a enésima classe, né? A última classe, ela vai ser o menor valor mais n menos 1 vezes h, o menor valor mais nh, só que agora é fechado dos dois lados, porque é a última classe, tá? Vamos fazer um exemplo para tentar ver se fica um pouco mais visível essa história. Note, foi realizada uma pesquisa junto a um grupo de alunos e foi registrada a idade, o peso e a altura de cada um deles, como segue. Observe que as variáveis elas são muitas, né? Então, principalmente a altura, são muitos números em vírgula, muito número quebrado. Então, é interessante a gente unir em classes, tá? Então, vamos fazer o seguinte, olha, a gente vai analisar esses dados e tentar fazer a tabela de frequência desses dados. Então, respeitando a nossa sequência de passos, né? O que é a primeira coisa? Escolher o número de classes que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar com 6 classes. Por quê? Por que 6? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente calcula a amplitude, olha, a gente vai pegar o menor valor. Tem 1,73 aqui, 66 é menor. 68, 62 é menor do que o 63, com 66, né? 63, 70, papapá. Então, esse é o menor valor, 1,62. Então, o x mínimo, 1,62. Quem é o x máximo? Qual que é o maior valor? 73, 78, 75, 60, 79. 79 é o maior valor. Então, o x máximo é 1,79. Então, a gente tem o maior valor e o menor valor. Então, quando a gente calcular a amplitude, olha, é fazer o maior menos o menor. Fazendo o maior menos o menor vai dar 0,17 centímetros. Então, note, 0,17 metros. Note, essa amplitude, olha, é 0,17. Então, se a gente trabalhar com 0,18, que é maior do que a amplitude, a gente tem aqui uma amplitude, por exemplo, de 0,18, isso é divisível por 6, então vai ficar as classes bem divididas, bonitinho. Então, vamos escolher n como sendo 6, e a amplitude vai ser 0,18. Tá? Então, olha, a amplitude do conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor valor, que a gente já acabou de calcular. Certo? Bom, então a gente tendo a amplitude, agora vamos escolher o número de intervalos. Qual que vai ser o número de classes que a gente vai considerar? Vamos considerar 6.
Porque a gente vai trabalhar com o número n 0,18 e dividir em 6 intervalos. Então, h vai ser 0,18 dividido por 6, que é 0,03. Quando a gente divide, quando eu disse para vocês que o h era o a dividido pelo número n, esse a representa a amplitude. Mas pode ser qualquer número maior do que a amplitude. Tá? Não pode ser menor, pode ser qualquer número maior do que a amplitude. Tá? Geralmente a gente trabalha com amplitude. Aqui nesse caso a gente vai trabalhar com um número maior do que a amplitude. Então os nossos intervalos, olha, vai ter comprimento 0,03 metros. Então, olha, o x mínimo é 1,62 e o nosso h vai ser 0,03. Então, quem vai ser a primeira classe? Olha, pela definição, é o x mínimo mais h. Então, é 1,62 e 1,62 mais 0,03. Olha, que é 1,65. Então, 1,65 metros. Note o seguinte, fechado, aberto. Tá? Agora, o próximo começa exatamente com esse valor aqui, ó, que é o x mínimo mais h. Tá vendo? É o mesmo valor. Então, é x mínimo mais h, x mínimo mais 2h. Então, é 1,65, né? E 1,62 mais 2 vezes 0,03, que é 0,06. Então, vai dar 1,68. Então, vai até 1,68. Tá aqui. De novo, olha. Fechado, aberto. Tá? Sempre assim, fechado à direita, aberto à esquerda. Agora a gente vai para a terceira classe, que é x mínimo mais 2h. Note, é o mesmo valor que está aqui. Ó. O intervalo sempre começa com esse valor final do intervalo anterior. Então, a gente tem aqui 1,68, fechado. E x mínimo mais 3h, que vai dar 1,68 mais h, que é 1,71. Aberto aqui. Agora, o próximo começa com esse valor aqui. E vai até esse valor mais 0,03, que é o nosso h. Que é esse valor aqui. Fechado, aberto. A quinta classe, x mínimo mais 4h, então é esse valor aqui. E x mínimo mais 5h, que é somar 1,62 mais 0,15, né? Que é 1,77. Fechado, aberto. E agora o último começa com esse valor, 1,77, e vai até 1,80. Né? Note que agora é fechado dos dois lados. Além disso, olha, todas as classes ou intervalos têm o mesmo comprimento h. Certo? Se você faz a diferença de qualquer um deles, vai dar 0,03. Todos os intervalos têm o mesmo comprimento h. Segunda coisa que é importante a gente observar. Todos os valores da variável altura estão em uma classe. Note, olha, a gente não tem nenhuma altura acima de 1,80 m lá no nosso problema e nenhuma abaixo de 1,62. Lembra que o x máximo é 1,79. Tá? Então, essa escolha de você escolhe o número de classes, isso não independe de nada. Agora, você pega a amplitude, um número maior do que a amplitude, e divide pelo número de classes, você vai cobrir todos os valores das suas variáveis. Agora, a gente tem uma distribuição de frequência, que é o seguinte, jogada na tabela. A gente tem esses intervalos, olha. Altura em classes. Então, agora a gente vai trabalhar com a altura em classes. Olha, entre 1,62 e 1,65. Temos duas pessoas, ou seja, se são 20 casos, né? Se são 20 pessoas, 2 em 20 é a mesma coisa de, multiplicando aqui por 5, né? A gente tem 10 em 100. Então, é a mesma coisa de 10%. Então, na hora da gente falar da altura, a gente vai falar, olha, 10% das pessoas têm entre 1,62 m e 1,65 m. Aí a gente olha para
entre 1,65 e 1,68. Temos 3 pessoas, que dá 15%. Então, 15% das pessoas têm entre 1,65 m e 1,68 m. Agora a gente fala 6 pessoas ou 30% têm entre 1,68 m e 1,71 m. Então, agora a gente fala apenas em classes, tá? Que é muito mais simples. Como que eu sei esses números aqui, né? Como que eu sei que é esses valores? Basta ir lá agora aqui atrás e contar. Quantas pessoas a gente tem entre 1,62 e 1,65, contando 62, né? Então a gente tem entre 1,62 e 1,65. A gente tem duas pessoas, né? Então, duas pessoas, por isso que aparece aquele 2 ali. Esse 2 aqui. Né? Se a gente contar lá, 3 pessoas vai estar entre 1,65 e 1,68. Tá? Então a gente faz essa contagem mesmo. Então isso é o que a gente chama de distribuição de frequências em classes. A gente considera as frequências distribuídas por classes. A gente não fala exatamente duas pessoas com 1,15 m. A gente fala duas pessoas entre 1,62 m e 1,65 m. Ou 10%. Né? Beleza. E agora, quando uma variável tem os seus valores definidos por classe, a gente não consegue fazer aqueles gráficos que a gente estava fazendo, de setores, barra e de segmento. A gente precisa trabalhar com o que a gente chama de histograma, que é uma espécie, um tipo de gráfico, tá? Para representar exatamente as classes, tá bom? Por exemplo, consideremos a altura em centímetro de alunos de uma classe. Olha, já montei a tabela. 6 alunos ou 15% dos alunos estão entre 1,40 m e 1,50 m. 10 alunos ou 25% dos alunos entre 1,50 m e 1,60 m. 30% ou 12 alunos entre 1,60 m e 1,70 m. 20% ou 8 alunos entre 1,70 m e 1,80 m. 10% ou 4 alunos entre 1,80 m e 1,90 m. Como que a gente faz esse gráfico chamado de histograma? Considerando as classes, tá? A gente coloca aqui as classes, olha, entre 1,40 e 1,50 a gente tem 15%. Então, olha, a gente faz, é como se fosse um gráfico de barras, porém eles são todos juntos, todos separados, porque a gente trabalha com a classe. Ó. Agora começa de 1,50 e vai até 1,60. Lembra só, o 50, olha, ele está cá em cima, ó. Ele é representado nesse ponto aqui. Então, olha lá, 25 pessoas, 25%, né? Entre 1,50 e 1,60. Entre 1,60 e 1,70, a gente olha para a barra que está entre os dois. Então, o histograma ele é muito parecido com o gráfico de barras. Porém, o gráfico de barras ele fala exatamente. Então, 1,45. A gente vem e constrói uma barra com o número de pessoas aqui, ó. Sei lá, 15. É assim que a gente faz. Agora, 1,50. A gente constrói uma barra separada aqui. As barras são separadas, tá? Quando a gente considera o histograma, a gente trabalha com classes. Trabalhar com classes é trabalhar com intervalos, né? Então, trabalhando com intervalo, a gente não considera os valores isolados. A gente tem que considerar o intervalo. O intervalo, tá? Então, isso é o histograma. É uma espécie ou um tipo de gráfico para a distribuição de frequências dada em classe. Então, se a gente tiver a distribuição de frequências dada em classes ou intervalos, a gente tem que utilizar o histograma, tá? Bom, então essa foi a aula de hoje. A gente falou um pouco dos gráficos, das representações gráficas, né? E da distribuição de frequências dadas em classe. É um pouco complicado, um pouco chato, são bastante contas, mas é a forma mais prática que a gente tem de analisar e divulgar dados hoje em dia, tá? Que é através das representações gráficas. Tanto o gráfico de setor, o gráfico de barras, de segmento e também o histograma, tá bom? Bom, então essa aula foi a aula de hoje e a gente continua na próxima, tá? A gente vai falar sobre média, mediana, moda, que são as medidas de tendência, né? Medida de tendência central, tá bom? Um abraço e até a próxima.